Bom dia a todos e a todas. Eu aqui sou professor Antônio Carlos Patrício, meu onomástico ortodoxo é Vládica Patrícios Máximos. Vládica quer dizer bispo, ok? E eu estou aqui para gravar, testar também um pouco a respeito da nossa aula do curso de Sagradas Escrituras com base hermenêutica e na ortodoxia. Eu quero também dizer que sou membro da Igreja Ortodoxa Autônoma Greco-Brasileira. É uma igreja que nós iniciamos para unificar as nossas ideias do Oriente com a nossa caminhada popular, libertadora, Igreja Povo de Deus. Estou gravando aqui para podermos dar algum adiantamento, né, das questões relacionadas ao curso. Vamos lá? Pessoal, este é o nosso curso da Sociedade dos Saberes Teológicos, Filosóficos, Humanos e Sociais, que, a partir de então, passa a ser o nome oficial da Sociedade Cristã do Saber. Esse é o nome, eu posso dizer, cartorial, mas, em resumo, é a Sociedade Cristã do Saber. O curso de Sagradas Escrituras, que tem como base a ortodoxia e a hermenêutica, ele tem a preocupação também de oferecer para todos nós, vocês, a língua grega e a filosofia patrística, como também a parte da teologia. Também é uma iniciativa do Seminário Ortodoxo Nacional Jesus Libertador, que é um núcleo da sociedade, né? Só um pouquinho aqui para conduzir melhor a nossa aula e falar um pouco sobre exatamente o que é tão importante para nós nesta manhã, mostrando para vocês esta necessidade ímpar de falar um pouco mais sobre as nossas iniciativas e sobre o nosso curso, certo? Vou pular essa parte, mas tem umas coisas importantíssimas para que sejam ditas para vocês. O nosso curso de Sagradas Escrituras, ele tem a preocupação de unificar seu conhecimento bíblico, né, com conhecimento científico e filosófico. Por isso que esse curso é um método próprio da Sociedade dos Saberes Teológicos, Filosóficos, Humanos e Sociais. Este curso que nós pretendemos fazer nesse exato momento, ele terá por base o pensamento cristológico, a partir das
da experiência do tempo de Jesus, do que ele veio fazer aqui, do que ele falou, a sua filosofia, não digo filosofia somente de vida, mas aquilo que ele ensinou para todos nós. Também a preocupação com a chamada pensamento dos apóstolos, certo? Com base também na patrística, e nessa primeira fase da formação, como você pode mesmo ver, nós estamos preocupados em estudar as matérias do cristianismo primitivo, onde vamos até o primeiro século do cristianismo, as primeiras demonstrações a partir da pessoa de Jesus Cristo, demonstrações, quero deixar claro, que são relacionadas ao nosso estudo, ao nosso pensamento, e que vão até os anos 870 depois de Cristo. Eu coloquei aqui que, sendo uma tarefa fácil, não foi tão fácil assim, não. É apenas um pequeno erro de português aí. E nesse período de 870 depois de Cristo, nós estaremos também observando a questão dos escritos canônicos e não canônicos. Esses escritos, inclusive que está nas Sagradas Escrituras, que foram aceitos, dizem respeito à Septuaginta, a Bíblia principal que nós iremos estudar é a Septuaginta, e escolhemos para vocês uma Bíblia de estudo reconhecida internacionalmente, que é a Bíblia de Jerusalém, que é também aceita pela Igreja Ortodoxa, como um todo aqui no Brasil. Alguns textos, como Didaqué, o Pastor de Hermas e a História Eclesiástica, entre outros, que são conteúdos que se encontram na patrística, certo? Só uma menção aqui. A hermenêutica que nós estamos estudando, prioritariamente existem vários métodos dentro da hermenêutica, mas o que nós estaremos aproveitando aqui, inicialmente, é o método patrístico, conhecido também como a Lectio Divina. É importante dizer também isso, que se aqui tivesse apenas o T, seria Lécio. Como tem o T, a pronúncia do último nome vale em consideração. Aqui é a oração divina, o leitura. Lectio vem do verbo ler, a palavra em latim, é uma palavra latina, que quer dizer leitura, leitura divina ou leitura orante, relacionada, então, à própria palavra de Deus. Aqui temos o quê? Em primeira análise, que é a própria leitura, que é um método, é o primeiro método. A própria leitura, que é isso que nós estamos apresentando também aqui, e tendo um maior sentido literário, um sentido literal do que seja hermenêutica. O segundo método da Lectio Divina é a oração. Oração que você pede a iluminação do Espírito Santo, bem próprio do contexto do método patrístico, né? Precisamos entender somente quando formos analisar a fundo este método. A questão do terceiro, que é a meditação, que é importante,
que meditação é um pouco diferente de contemplação, a ação. Meditar é refletir. Contemplar é fazer aquilo que a ciência chama de teoria e prática, no nosso entender mais que ocidental, né? Então, a hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica, no caso, que nós estamos estudando com relação às Sagradas Escrituras, e na questão da filosofia, é os termos, conceitos, os sentidos que se dá aos termos estudados, aos conceitos estudados. A palavra epistemo, quer dizer conhecimento, né? Vem do termo episteme, e também quer dizer ciência, e por isso ela está muito sendo estudada nos dias atuais na filosofia da linguagem, que é um ramo da filosofia e também no ramo da lógica. Nosso curso não inclui filosofia medieval e moderna, né? Porque a base do nosso curso é até o ano de 870 depois de Cristo. E aí é muito importante dizer também que se não encontra esse conhecimento, também não temos o pensamento protestante propriamente dito, né? Quando formos estudar essa parte da modernidade, que o curso também irá fazer, que é uma outra fase desse curso, essa é a primeira, nós estaremos estudando também o pensamento protestante. Aqui eu tenho alguns DVDs, né, gravados com os livros de Martinho Lutero, todos eles, para que a gente possa, então, estudá-los, refletirmos sobre as suas essências. O que é importante para nós é estudar a tradição ortodoxa, nos fundamentos da doutrina cristã primitiva, e podemos dizer canônica. Então, é a questão importante de que se diga, se deixe muito claro, que isso faz parte da tradição bizantina, que é um ramo, né, uma corrente predominante, é a tradição. Por que bizantina? Porque reconhece os feitos da Igreja até o sétimo concílio ecumênico, e que vai até o ano de 870 depois de Cristo. É importante que se diga isso. Então, essa tradição, nós estamos também olhando, percebendo as prerrogativas teológicas aplicadas no Ocidente. Todavia, o conhecimento nada tem a ver com o chamado catolicismo romano. Então, é conhecimento que a base que nós estaremos estudando. A nossa sociedade, ela tem um perfil, né, de estudos, e hoje a sociedade defende uma espécie de teologia patrística crítica, em base dessa posição dos pais da Igreja, inclusive São João Crisóstomo, São Basílio, os outros Joãos na história, como são os pais da Igreja, nós encontramos aqui a chamada libertação pelos pais da Igreja, dos pais da Igreja, como se fosse uma espécie de nossa teologia da libertação nos moldes cristãos ortodoxos. A teologia patrística, ela tem uma natureza revolucionária? Tem, sim.
há uma defesa de que o próprio São João Crisóstomo disse que dar aos pobres é apenas desenvolver aquilo quem o roubou por séculos. É uma crítica do arcebispo de Constantinopla, certo? E ele faz essa crítica com relação à própria situação dos pobres de sua época. Agora, pessoal, nós vamos conduzir o nosso curso a um patamar que é importante ser dito, que é importante ser frisado a respeito da história, que nem tudo está aqui. Essa semana eu vi um livro muito bom que trata disso. É um livro que inclui o grego, a língua grega, o latim também. Pretendo adquiri-lo esta semana, porque faz parte dos nossos estudos, né? É um estudo de um padre católico romano, mas que eu dei uma olhadinha antes, e sempre gosto de dar uma olhada para ver se existe alguma coisa errada, né? A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, mas que isso aqui, que está escrito aqui, é só uns pequenos detalhes para que você possa apenas ter uma base daquilo que vai se aperfeiçoando, que vai se comentando com relação a esta pequena e breve história canônica da Bíblia. A respeito do cânon bíblico, os estudos a respeito do cânon bíblico, eu quero deixar claro que há uma diferença entre Oriente e Ocidente. E quando o Ocidente vai reconhecer totalmente a Bíblia, nós estaremos em meados de 1500 e alguma coisa. Não tenho muito gravado isso na minha memória, mas para você ter uma certeza do que eu estou dizendo, a Igreja Católica Romana só vai bater o martelo com relação ao cânon bíblico, oficializá-lo a partir do Concílio de Trento. Até lá, ela vai se percebendo que existem várias interpretações ou várias aceitações de diferentes livros, tanto no Oriente como no Ocidente. O catolicismo, que é o predominante em relação à igreja cristã, no Ocidente ele demorou muito para reconhecer os escritos. Isso é uma crítica que eu faço, é uma crítica pessoalmente, mas que no Oriente já havia essas traduções bíblicas já reconhecidas e já elaboradas. E muita coisa o Ocidente pegou, veio do Oriente. Claro, o cristianismo, ele surge no Oriente e avança pelo Ocidente através dos povos gregos e depois romanos. E assim expande-se para outros territórios e nós estamos observando que o Oriente tem um determinado domínio nesse assunto antes do Ocidente. Ele já reconhecia os textos, principalmente da Septuaginta, já reconhecia. E aqui também é importante frisar, que eu não quero truncar a ideia, que o Oriente já reconhecia até determinados livros que não se encontram mais no nosso contexto bíblico. Primeiro, quero aqui citar, posteriormente, como o livro de Esdras, que é um livro específico, e está na chamada Bíblia da Septuaginta Ortodoxa.
3 e 4 Macabeus, o terceiro e 4 Macabeus, Odes, Salmos de Salomão, a Carta de Jeremias, Susana, Bel e o Dragão. São esses aqui merecidamente considerados como chamados da Bíblia Ortodoxa, que inclui mais esses outros livros, o que é também visto que na Bíblia da Igreja da Etiópia, da Igreja Ortodoxa da Etiópia, nós encontramos o livro de Enoque. É um livro que não foi reconhecido pelo chamado cânon bíblico, por se tratar, aqui no Ocidente, principalmente dos teóricos do Ocidente e alguns do Oriente, se tratar de um livro muito místico, certo? E isso aproximaria, de certa forma, com o ocultismo. Eles tinham esse ponto de vista assim, bem arraigado dentro do contexto das discussões sobre as Sagradas Escrituras. Portanto, um pouco meu precipitado a minha conclusão aqui sobre o protestantismo, sobre a sola Escritura, somente as Escrituras, a verdade das Escrituras, é um contexto do protestantismo. O protestantismo vai ser uma aversão do catolicismo romano, certo? Aversão por não incluir os livros de Tobias, Sabedoria, Judite, Baruque, 1 e 2 Macabeus, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esses livros que eu citei aqui não incluiriam na Bíblia. Eu tenho um outro livro, mas esses livros não se incluiriam aqui, foram chamados de protocanônicos, devido à questão da tendência protestante a admitir ou reconhecer aquele tal congresso de Jânia, que eu cito mais tarde aqui, um congresso de uma tendência do judaísmo considerada farisaica, certo? Uma tendência nova do judaísmo, que não reconhece a questão desses livros, certo? E desses livros que nós encontramos no Antigo Testamento e que são considerados livros protocanônicos. A Bíblia, então, os livros da chamada Bíblia hebraica, reconhecida somente pelos judeus, e que o Oriente criou, então, a Bíblia grega dos 70, que é também chamada de Septuaginta, e que incluiu estes 7 livros, e na época também incluiu no Oriente mais esses livros que não se encontram na Bíblia de hoje. Então, Tobias, Judite, né? 1º e 2º Macabeus, Sabedoria e Eclesiástico, que não encontra aí, que é o livro que não se encontra aí, né? Que nós, então, estamos dizendo que o protestantismo não aceitava exatamente esses livros. Só que mais tarde, os pais da igreja eles vão fazer uma referência dessas obras, do Pastor de Hermas e da Epístola de Clemente aos Coríntios. Clemente é o primeiro que escreve entre os pais da igreja, certo?
é o primeiro. Ele certamente, aproximadamente, ele falece no ano de 102, provavelmente depois de Cristo. Viveu, aparece esse primeiro pai da igreja, aonde ele escreve essa epístola, muito bonita, por sinal. A gente vai ter detalhes sobre essa epístola também, quando se trata do estudo da patrística, detalhes sobre o pastor de Hermas também, e que os pais da igreja reconheciam, reverenciavam essas obras, né? E isso, no meu ponto de vista, levanta muitos questionamentos sobre a igreja ocidental e, assim, a inclusão desses livros, o chamado direito canônico bíblico, assim, me precipitar em dizer dessa forma, os chamados pais da igreja. Quando há um conflito religioso entre o Oriente e o Ocidente, né, que se dá no cisma de 1054, conflito bem antes, aonde Roma adota a chefia do cristianismo em ambição, criando então o papado, é a primeira mudança no Ocidente, o primeiro dogma do Ocidente a desenvolver a teoria dessa infalibilidade que vai se encerrar no Concílio Vaticano I, na Igreja Católica Romana, vai definir totalmente essa doutrina, ou seja, até lá eram coisas que se diziam por teólogos e estudar, pensadores católicos romanos, sem uma definição conciliar, quer dizer, cada papa defendia sua teoria nas bases de suas encíclicas, pegando isso sob o primado petrino, criaram essa doutrina a partir da pretensão, da ambição de Roma, uma junção com a nobreza, principalmente do Império Romano, e aí aquela ideia de que do Estado e da Igreja o poder religioso, poder sacro, junto com o poder secular, o poder do Estado. E a partir desse momento, então, esta ambição romana passa a gerir todo o pensamento teológico e divergir do pensamento do Oriente. Aí, nós vamos ver que na Bíblia também está muito um pouquinho truncado, pessoal. Me desculpa aí, mas a gente vai organizar isso melhor. Existe a oração de Manassés no final do Antigo Testamento, desculpa a coceira na cabeça, é coisa que acontece ao vivo mesmo, não estou com piolho de jeito nenhum, viu? Estou com uma coçadinha. E a questão de compreender a gnose, de certa forma, essa mística do livro de Enoque, que eu falei, que foi retirado do cânon e só aceito pelos ortodoxos etíopes, por causa desse conteúdo muito místico, também profético e apocalíptico, ou apocalíptico, melhor dizendo, que são consideravelmente conteúdos que, se você for ver o livro de Enoque, ele se divide realmente nessas principais partes desse interesse que tem a obra enoquiana. Vamos lá. Primeiro, vamos colocar aqui
eu coloquei atos sexuais, mas peraí, vamos colocar isso porque isso aconteceu no altar, por militares e comandantes, com prostitutas. Isso foi um dos problemas ocasionados entre o Oriente e o Ocidente. Depois, quando for para nas cruzadas, Dom Chabel vai vir aqui, vai falar um pouco melhor sobre isso, está sendo convocado especificamente, viu, Dom Chabel, para falar sobre isso melhor. E, como eu disse a respeito da Bíblia de Jerusalém, existe também uma literatura, se eu não me engano, é um professor de nome Fernando, da Universidade de Lisboa. Esse professor traduziu a Septuaginta da Bíblia Ortodoxa para o português. Infelizmente, aqui no Brasil ainda não chegou a Bíblia Ortodoxa, mas nós temos, desculpa, a Bíblia Ortodoxa na língua espanhola, né? E aí é bom dar uma estudada. Sobre a Epístola de Clemente Romano, ela acontece na mesma época, 49 e 50 depois de Cristo, onde surge a primeira carta de Paulo, a primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Uma carta dedicada aos habitantes de Tessalônica, e ela é a primeira carta que tem essa intenção, né, de demonstrar o que a preocupação com as tradições oriundas dos 12 apóstolos de Jesus. Primeira carta que vai mesmo demonstrar isso, vai dizer isso, da importância da tradição para nós cristãos, que nós sabemos que não existia nesse período uma Bíblia, uma coisa assim, redigida como nós conhecemos hoje. Muitos dos dizeres, das falas dos apóstolos foram frutos das falas, das oratórias e dos discursos públicos. Dentre eles estavam os seus próprios escribas, no caso de Marcos, Lucas, que escreveram o próprio Evangelho de Mateus, Marcos e João são escritos, e aparece depois dos escritos de Paulo. Então, a gente vai explicar bem direitinho isso, claro, a partir da cronologia dos escritos do Novo Testamento. E nesse período nós estaremos vendo que o pensamento de Paulo foi que dominou o cristianismo inicial, foi ele que deu a roupagem, a doutrina, os pressupostos, né? Em algumas coisas, os teóricos, os teólogos vão dizer que ele vai conduzir o cristianismo, a doutrina do cristianismo, e algumas passagens do chamado pensamento de Paulo tem algumas coisas que não se encontram. Não, isso não quer dizer nada com relação à eficácia e inerrância dos evangelhos de Mateus, Marcos e João. Pelo amor de Deus, não interprete dessa maneira. Mas vai existir algumas coisas que nós não vamos encontrar. Isso aí é o pensamento correto, não é a diferenciação das doutrinas, mas é o pensamento, então, errado. Me desculpa aí a
análise feita está um pouco errado, mas consertando agora esse exato. Por isso que eu disse, se diferenciando, mas se diferenciando, eu quero deixar claro que não é de questão de doutrina em si, mas aquilo que foi escrito nos evangelhos de São Mateus, Marcos e João. Não é que ele diverge do pensamento dos três, ou do Evangelho de Lucas, né? Mas, assim, são questões de intenção de estar escrita dentro do sentido literário. E é por isso que, quando a gente não compreende direito isso, nós acabamos cometendo muitos muitos erros de interpretações. Se você não faz uma leitura de acordo com o tempo, com a cronologia desses escritos, daí é uma preocupação puramente hermenêutica, você comete erros interpretativos, né? Tem que ter muito cuidado com relação a isso. O primeiro evangelho que aparece é o evangelho de São Marcos. É também que São Marcos é o escritor de São Pedro, ou de Pedro, para alguns, o apóstolo, e vocês sabem que Marcos não é um evangelho completo, ele não faz aquela leitura como Lucas. O evangelho de Lucas realiza toda uma leitura e antes do nascimento de Jesus, batismo, uma leitura mais aguçada, mais detalhada sobre a biografia de Cristo. Apenas Marcos fala muito dessa vida pública de Jesus, desse contexto mais público. Eu vou me atrever, perdoe-me, a dizer que Marcos falou sobre a vida política de Jesus, mas que a partir da vocação de Jesus, quem falou mais foi o Lucas. E Lucas falou sobre a influência do pensamento de Paulo, como alguns teóricos afirmam, tem outros que não. E Lucas apenas colheu informações e testemunhos também de outras pessoas, como ele mesmo escreve, a Teófilo, falando a respeito disto. Lá, logo de início, deixa eu ver aqui, pessoal, só um instante, já que eu estou citando. Só um instante, pessoal, só um minutinho. Já que eu estou citando, então eu vou provar que eu estou citando, né? Nada melhor, mais que justo do que dizer isso. No Evangelho segundo São Lucas, no primeiro capítulo, logo no que a gente chama de prólogo, né? O vocabulário apurado e estilo clássico, assemelha-se aos dos historiadores da época helenística, né? Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, esse é o primeiro versículo, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo, desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Então, pessoal, nós temos aqui exatamente nessa narrativa
de São Lucas, no seu primeiro capítulo, no versículo 1 até o 4. O 4 versículo, de 1 a 4, no primeiro capítulo de Lucas, é exatamente essa preocupação de Lucas. Então, foi somente a influência do pensamento de Paulo, mas foi uma investigação, foi uma pesquisa. Então, pesquisa é também um método hermenêutico, pessoal. É um método hermenêutico. Ele foi hermenêutico, ou hermenêutica, né? Para, então, falar um pouco a respeito da vida de Jesus. A evidência da existência do Antigo Testamento, nesse momento, se transformou na perspectiva escrita e auxiliar da fé cristã, baseada na experiência do judaísmo. Sua referência era ainda a circuncisão, por isso que apresentava que os cristãos judeus ainda defendiam uma lei mosaica. Isso vai ser uma discussão, um debate entre gregos cristãos e judeus cristãos, nos Atos dos Apóstolos, em Concílio de Jerusalém. É isso que vai dar essa solução criada pelos cristãos da Judéia, né? E esse é o primeiro, podemos dizer, vou até mais além do conteúdo, isso é o primeiro conflito que existe dentro dessa ótica das análises e aos debates que foram feitos, iniciados no Ocidente. Isso é o primeiro conflito que existe. Então, o Concílio de Jerusalém, que foi criado para isso, ele determinou exatamente essa flexibilização, né? E o primeiro elemento, a primeira condução, o primeiro cânon criado dentro da igreja, para que se pudesse, então, diferenciar, né? Paulo negou essa existência de sua igreja e pregar a segunda aliança como importante, não a primeira. Tá? Começou aí a diferenciar o que seja questões mosaicas e questões cristãs. Questões judaicas, o que é fruto do judaísmo e o que seria cristianismo. Então, com esses dizeres de Paulo, Paulo vai conduzir esse pensamento cristão, vai dar o norte, entendeu? Ele vai analisar especificamente que Jesus é o autor da segunda aliança, é a base e não a lei de Moisés. Então, isso aí é uma das coisas que nós compreendemos e analisamos. Aí surge o primeiro e segundo Tessalonicenses, como eu disse anteriormente, uma primeira obra do pensamento teológico e cristão, com clara posição a partir das práticas e missões populares de São Paulo. O Paulo para alguns. Não tem problema nenhum, tem um problema com isso. Não. Então, a Bíblia, ela vai ser a constituição de algo de inúmeras divergências. Por quê? Isso a gente vai analisar também quando chegarmos na teologia de Gênesis, mais tarde. Mas por que a gente tem essa impressão na escrita? Quem olha pela primeira vez tem essa nota isso na escrita, tanto essa divergência do pensamento que existe com relação à escritura em si. Por que existe tanto isso, professor Antônio Carlos, bispo, enfim, né? Muita gente pode perguntar isso.
A grande questão da palavra de Deus são os eixos centrais, onde ela quer focar. É como se fosse a finalidade escriturária. É o destino, a meta. Então, todos os escritores do Pentateuco, eles vão focar em um acontecimento. Alguns teólogos vão dizer que foram dois, mas outros vão dizer que foi a formação do povo de Deus. Outros vão dizer que não, foi a questão do êxodo em si. Todos aqueles 5 livros são balizadores da questão do êxodo, e é também uma discussão em torno do que nós chamamos da teologia, de debates teológicos, que acontece até hoje, certo? E a própria caminhada da escrita foi diversa e complexa, como incluir uma tradição exposta pela vida oral, passada de tribo a tribo, com seus vícios naturais de linguagem. Claro, o homem que escreve, ele exalta na escrita. É natural que ele aconteça isso. Ele quer expor aquela verdade. E todo escritor, de qualquer que seja a obra, ele vai expor o seu conhecimento próprio. Ele vai colocar a ideia que ele tem. Isso é discutido tanto na estética, né? E analisado tanto nesse ramo, na teoria linguística, literatura, e também na filosofia da linguagem, como também na linguística, né? Se eu não me engano, é isso, né? Vai ser isso. Então, a gente vai encontrar isso muito, porque isso depende do escritor ou do agiógrafo, né? Aquele que escreveu, aquele escriba, aquele que deu seu olhar também na escritura. Então, não dizer isso é um castigo, é um pecado escriturístico e hermenêutico, ou seja, dizer que a Bíblia foi escrita também por mãos humanas, está correto, porque ali está incluída, melhor dizendo, a fé da pessoa que escreveu. Então, aqui é importante dizer. Então, não é importante dizer isso, então não tem muito sentido a sola escritura como tese fundamental, e só a letra foi algo escrito por Deus, pelo Espírito Santo, a Bíblia toda é inspirada, e só aquilo é palavra de Deus, e só aquilo e os outros livros não foram. Então, é uma coisa assim muito estranha de se defender, por isso que a defesa com relação à tradição, que vem mais tarde aqui colocada. Então, a corrente dos estudiosos dos 70 sábios, que a Bíblia da Septuaginta, foram escritores de Alexandria, a capital do Império do Rei Alexandre, o Grande, e dessa forma abrindo toda a discussão sobre a veracidade das Escrituras, a verdade das Escrituras. Mas uma reunião, somente os livros editados pelos judeus são inspirados e verdadeiros. Essa reunião de Jâmia, ou vistos como confiáveis, porque eles não acreditavam, os judeus não. Essa corrente dos judeus acreditavam que os escritos inspirados só eram aqueles que foram escritos na terra deles, no contexto deles. E isso o protestantismo apegou para si, né? Adotou esta postura que, ao meu ver, é uma postura muito estranha. A questão do Pentateuco, que é o conteúdo inicial que a gente consegue estudar, essa questão do Pentateuco, o Pentateuco,
Pentateuco. Moisés não é o único autor. E isso se tornou, no interior da teologia patrística, uma tendência heterodoxa. Então, é importante dizer que os pais da igreja não reconhecem outro autor dos 5 primeiros livros, a não ser Moisés. Certo? Eles não têm uma outra segurança escriturista nem hermenêutica nos livros dos pais da igreja, a predominância de dizer que o autor do Pentateuco é o próprio Moisés. Considerando isso, é inegável a influência de Moisés nos 5 primeiros livros, do qual nós conhecemos da Bíblia. É inegável que Moisés tinha refletido junto, analisado junto os escritos dos 5 livros da Bíblia. Mas também nós não podemos negar que esses escritos do Pentateuco foram bem mais tarde acrescentados outros elementos escriturísticos, outras leituras, dos que a gente chama de diversas tradições que coletivamente criaram também o Pentateuco. Várias reflexões, vários estudos, isso foram estudos, isso foram livros, isso foram influenciados pelas tribos, pela tradição oral que ali se vivenciou até concluir a escrita do Pentateuco. Isso aí é inegável. Né? Por isso que, na época, os pais da ortodoxia falava-se também em tradição oral. Né? Discutia, mas a doutrina apologética não concordava com essa menção que eu acabei de dizer. Então, havia sim, um conflito, podemos dizer, contra os apologetas, aqueles pais da igreja que defendiam intrinsecamente que Moisés é o autor de todo o Pentateuco, e nós sabemos que não foi o único autor do Pentateuco. Isso foi apegado, foi desenvolvido pela teologia ocidental mais do que a teologia oriental. Né? Entre ficar naquela dúvida, será que foi, será que não foi? Você não cabe de novo, né? A dúvida. Muitos preferiram ficar com a tendência da teologia patrística em afirmar que Moisés, mesmo reconhecendo não ser o único autor, mas é melhor dizer que ele foi do que dizer que outra pessoa enigmática escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, porque isso seria, na fala de muitos, desconsiderar e desfavorecer a autoria da Bíblia, até pôr em dúvida a própria Bíblia ou os próprios 5 livros. Tanto que os próprios judeus não reconhecem essa tendência, essa reflexão entre alguns rabinos, não reconhecem isso que eu estou falando. É só entrar em contato com os rabinos que contestam exatamente isso, né? Demonstram situações diversas a questão disso. E existe também, depende da tendência dos judeus, das tendências teológicas dos judeus, para ser mais claro, existem também judeus que concordam com essa afirmação, que Moisés não poderia ter escrito tudo que aconteceu, que isso foi uma reunião de fatores que contribuiu na escrita do Pentateuco, assim como toda a Bíblia existe essa tendência da questão do
estudo da tradição oral que era passada de pai para filho, de tribo a tribo. Mediante isso aí, o estudo canônico das Escrituras, ela é necessário por quê? Porque nós estamos observando um certo analfabetismo funcional e bíblico. E esse analfabetismo bíblico, ele atinge boa parte da comunidade cristã e os seus líderes, pastores, padres, que se tornam pastores sem nenhuma graduação em teologia ou filosofia, sem nenhum curso de fato de teologia. Eles fazem cursinhos bíblicos de baixo nível. Muitas vezes esses cursinhos são gratuitos, são cursos da internet, e não oferecem um curso balizado com pensamento teológico fundamental. Boa parte não conhece, para você saber aqui, estou olhando para você aqui, nesse exato momento, não conhece nenhuma fala de os protestantes, no caso, que foi a pregação de João Calvino. Não conhece, nunca leram um livro dele. Também tem boa parte que nunca leram um livro de Martinho Lutero. Não sabe o que foi que Martinho Lutero escreveu, pensou, refletiu. Para muitos destes chamados pastores, isso não passaria de uma bobagem. O importante é você só ler a Bíblia, só estudar a Bíblia por conta própria, conhecer as letras em si e não conhecer mais nada, porque para eles o que é restante é resto, é puro conhecimento humano. Então, é uma tendência que está acontecendo, infelizmente, nos novos teólogos de tendência carismática e tudo mais, e estaremos, observando exatamente essa nossa preocupação com os estudos direto à fonte. Então, o estudo canon é hermenêutico. Exigirá de todos o retorno aos tempos, a letra em si, a literatura originária, tanto da Septuaginta como da Vulgata. Na verdade, a Vulgata se tornou a tradução da própria Septuaginta, e esse é o debate ocidental que se desenvolveu até o século XVII, mas no Oriente já havia isso considerado como inspirados por Deus. A questão dos 7 livros, eles não são reconhecidos, são colocados como apócrifos, porque eles são necessários porque correspondem a algumas dúvidas. Eles são necessários porque tem coisas escatológicas que nós não compreendemos. Escatologia é um ramo da teologia que estuda os sinais dos tempos. Os fins, escato, fins dos tempos, fins das coisas, fins do mundo, os fins. É como se fosse uma teleologia, né? E também esses livros entendem um pouco como se deu a origem do cosmos, algumas biografias de Jesus, algumas coisas relacionadas às temáticas de igreja, algumas coisas relacionadas a fenômenos espirituais, que assim nós vamos entender por que alguns teólogos modernos admitem a metempsicose, que é uma espécie de reencarnação em homens e animais,
E porque nós vamos entender que alguns vão até se inspirar na doutrina kardecista, só que a lógica da ortodoxia é aceitar o poder divino na matéria do mistério dele, sem confundir com as doutrinas consideradas esotéricas e sem perder o lado místico. Isso aí é teoses. Aí mais tarde vamos discutir essa questão da teose. Nós compreendemos aqui três importantes estudos canônicos a considerar. Existe mais, mas nós consideramos três devido à época que nós estamos analisando e estudando, até o ano 870, né? É o Códex. Códex é um termo que é denominado por códices ou códigos. O que são, na verdade, isso? São cópias de escrituras feitas por escribas nas comunidades. Ali não havia uma imprensa, mas foi uma imprensa inicial, que ele fazia cópias para mandar para outras igrejas locais. Por isso que algumas igrejas tinham várias cópias e outras tinham somente uma ou duas cópias. E essas cópias que foram achadas depois elas foram escondidas para que não fossem queimadas por Roma ou por alguma autoridade civil. Então, o cânon patrístico está assim, vemos o cânon alexandrino, nós temos o cânon, o Codex Sinaiticus e o Vaticanus, que são os, dentro dessa lógica, dentro desse período, são os que mais se apresentam aí. No cânon alexandrino, que é parte da história da Igreja de Alexandria, tem tudo a ver quem estuda a história da Igreja de Alexandria, que é uma parte da história da Igreja cristã, importante que se diga isso, certo? Nós encontramos aqui na Bíblia grega traduzida gradativamente no século III a.C., quando se fala da Septuaginta. É importante dizer que aqui é a base do Antigo Testamento, né? Depois surge o Novo. A base aqui é o Antigo Testamento. E ele vai até o século I a.C. em Alexandria, como você sabe, e tem uma influência de um pensador filósofo, Filon de Alexandria. Era judeu, relacionava exegese, leitura espiritual, hermenêutica da Bíblia, é um termo superior, né? Porque nós estamos atingindo exatamente isso aí no método patrístico, que eu falei anteriormente. Ele fazia essa junção com a filosofia grega, os conhecimentos. É muito importante estudar ele, é muito importante analisar ele como experiência filosófica, o método patrístico e o medieval considera muito o seu pensamento em torno da razão, o logos, né? Atribuindo à Santíssima Trindade, e depois, no sentido cristológico, o próprio Jesus, o Filho de Deus. Segundo São Jerônimo, o imperador Júlio César instituiu o título de cidadania romana para Filon de Alexandria, certo? Filon de Alexandria, que veio pertencer a uma família sacerdotal, em relação à árvore genealógica dos Asmoneus,
base do que, minha gente? Fariseus, mais tarde, a dinastia do rei Herodes. Asmoneus criou muito grupos, né? Esses grupos se separaram também. Tinha os fariseus, saduceus, enfim. A dinastia do rei Herodes, e a qual foi educado na cultura helenística. A cultura helenística, aquela que inclui o pensamento grego com outros povos, uma relação que começou a ter com outros povos, dentro dessa orientação mais correntes filosóficas, que vamos estudar, e tem as obras dele, né? Estamos em Gênesis, questões de Êxodo, é muito interessante estudar isso aqui, viu? Para podermos compreender melhor a Septuaginta, nas versões das Septuaginta que na eslava, também denomina eslavos eclesiásticos, é Satla, de origens armênia, georgiana. Tem outras, né? Que também é uma outra obra importantíssima para compreender esse Codex Alexandrinos. É um manuscrito, cópia, como eu falei, por escribas, feito nas sinagogas, inserido nas comunidades cristãs. É um manuscrito datado do século V. Ele continha o Deuteronômio 3, um conjunto de 7 livros, quarto Macabeus, o Salmo 151, que é considerado apócrifo, o livro de Odes, encontrado na Bíblia Ortodoxa, a Epístola Marcelino, atribuído a Atanásio de Alexandria, o 20º arcebispo de Alexandria, o sumário dos Salmos de Eusébio de Cesareia, antes dos Salmos 1 e 2, o primeiro e segundo é a Epístola de Clemente aos Coríntios, que vamos estudá-la. No fim do século I, também aceitas pelos pais da igreja, hoje sob os cuidados da comunidade cristã ortodoxa dos Montes Athos, bastante conhecida, que é uma ilha de Athos, que é muito bonito. Você tem um vídeo lá no YouTube que trata essa comunidade ortodoxa, é uma comunidade cristã, coletiva. Interessante você dar uma olhada lá e perceber que ainda existe essa possibilidade de unir tradição com uma vida digna das pessoas. O teólogo John Jacob Wettstein, não sei se é essa pronúncia, Wettstein, sei lá, atribuiu aos monges as cópias manuscritas, isto é, deixando claras a influência da Igreja Ortodoxa com relação à descoberta, à sua participação. Outro teólogo alemão, John Jacob, isso eu não sei pronunciar, desculpe, Gersbach, deve ser assim, disse que o manuscrito foi corrompido por uma versão apócrifa. Há 3 distintas tradições: a bizantina, dos evangélicos, aquele escrito bizantino. O que é escrito bizantino? É todo ilustrado. Aí tem aqueles ícones, é bem bonitinho, né? A ocidental, né? Escrito que costumamos ver nos Atos dos Apóstolos. Desculpa aí, pessoal. É domingo hoje. Atos dos Apóstolos e nas epístolas católicas. E o de Alexandria, nas epístolas paulinas. E nós temos um outro Codex Sinaiticus, que é denominado assim por causa também chamado de Bíblia do Sinai. É um manuscrito grego Koiné, escrito no século IV, em letras unciais e um pergaminho,
sendo descoberto por Constante von der Chambon. Assim, encontramos parte do Pastor de Hermes, a epístola de Barnabé, que é apócrifa, os livros canônicos, deuterocanônicos, que são segundo Esdras, Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, ou primeiro e segundo Macabeus, sabedoria eclesiástica. Além disso, todos os livros do Antigo e Novo Testamento acrescentam o terceiro e quarto Macabeus. Por causa disso aqui, pessoal, entendeu? Quando a gente começa a estudar hermenêutica também, começa a analisar essa história, certo? Começa a analisar essas histórias, a gente começa a perceber aonde está o erro da sola escritura. Está vendo isso aqui? Eles reconheciam esses livros. Os judeus reconheciam os livros. Depois encontramos parte desses outros livros que são, com certeza, algo relacionado a questões cristãs, mas por causa dessas coisas que vamos vendo essa necessidade de eliminar certos preconceitos com relação à linguística, no que tange, tocante ao Codex Sinaiticus, que a gente tem um uso muito frequente do ditongo Y e iota. Vai ver lá no grego, quando eu apresentar aqui, isso apenas é uma introdução. E no caso do pastor de Hermas, é um texto literário do século II depois de Cristo, por se encontrar nas Bíblias ocidentais, não se encontrar, né? E ele foi canonizado pelos pais da igreja. Ele foi canonizado, foi reconhecido pelos pais da igreja, e essa é uma razão, não sei, inclusive, seja um caráter religioso, e também cheio de orientações espirituais, que ele é muito semelhante à obra A Imitação de Cristo, de Thomas Campbell, que é um interessante livro para você também conhecer e para você também ler. Sobre a autoria, o manuscrito foi corrigido por diversas vezes. Ele foi apagado, reescrito por cima. Primeiro por Pânfilo, que é um mártir em 309 depois de Cristo. Começa, então, as bases do reconhecimento desses escritos. O Patriarcado Ortodoxo de Moscou, como sempre, adquiriu, ele sempre fala nessas coisas, né? Com padre, bispo, um monte de coisa por aí, desculpa a crítica, mas é a verdade. Eles adquiriram o documento e o levou para o Museu Nacional Russo em 1933 e depois, para conseguir mais um dinheirinho, venderam para o Museu Britânico em 2009. Há um terceiro, que aí é século IV, que é Ephraimi Escritus. É um código que é do século IV, que está faltando no segundo Tessalonicenses e segundo João, contém apenas 6 livros do Antigo Testamento, e foi feito à mão, um manuscrito mesmo, atribuído a Efrem, o sírio, um excelente compositor de hinos. Ele é um teólogo do século IV e é muito venerado pelos cristãos ortodoxos sírios. É considerado um santo, discípulo de Tiago de Nisibis, uma famosa escola da cidade, que é a escola de Nisibis, é a escola de teologia, escola não, a escola teológica, a escola cristã, desculpa, pessoal, eu vou sair, começa a dar sono e tudo, né?
O Codex Ephraimi Scriptus, tem por teólogo, por ter um teólogo protestante tido um interesse maior por ele, que é o pastor Pierre Alex, é um francês. Ele obteve o interesse de muitos protestantes nessa matéria, e esta encontra-se Codex na Biblioteca de Paris, na França, na Biblioteca Nacional de França, ou da França. Vale salientar que alguns textos, né? Por fim, comentaremos o Codex Vaticanus, mais antigos, também chamado de Cânone Eusebiano, né? E mostrando como a divisão por capítulos, a chamada isso de Keralaya. E também encontra-se na obra Eclesiástica, segundo informações. No Códex Vaticanus, que também não é completo, falta um texto de evangelhos, uma parte da pesquisa sido perdida no século XV por alguém, certamente um escriba, e a obra teve influências da Alexandria e Cesareia, que foram lugares onde foi escrita essa obra. O Códex Vaticanus é o mais organizado das duas, tem 4 colunas, está na Biblioteca do Vaticano em Roma, e datado entre os anos 300 a 325 depois de Cristo. Trata alguns livros, organizando exemplo de literatura, que vigorou na própria Igreja Católica Apostólica Romana na Idade Média e na modernidade. O que nos parece? É mais coerente dizer que nas comunidades transcrever os textos originais de forma manuscrita, é um fato aqui, e por isso que houve alguns erros, dificuldades ortográficas, apesar desse esforço dos escribas. Não, por essa razão, estamos aí vendo a incompreensão de determinados trechos, né? A incompreensão de textos manuscritos, e isso configurou barreiras quanto em relação ao entendimento das Sagradas Escrituras. Para os judeus, o segmento rabínico de fariseus é o Davi e a Bené. E a Palestina, deliberada no fim do século II depois de Cristo, que não aceitava os filhos acrescentados na aliança, tem a ver com aquele congresso de Jane, né? Foram feitos pelos fariseus, então, que pentecostais, alicerçados por esse congresso farisaico, que é uma crítica, né? Se tornou isso uma doutrina anticatólica e até as teorias. Segundo o teólogo Pomanzansky, é um padre da Igreja Ortodoxa, ele diz que a Igreja reconhece 38 livros do Antigo Testamento, mais segundo alguns em um, como uma igreja do Antigo Testamento. O número deles chega a 22, de acordo com o número de letras do alfabeto hebraico. Esses livros que foram introduzidos na época do cânon hebraico adquirem o nome de livros canônicos. Para eles, uma série de livros acrescentou não canônicos. Significa que não foram introduzidas no cânon hebraico, por ter sido escrito após o cânon dos livros sagrados do Antigo Testamento foram postulados. A Igreja aceita esses últimos livros como úteis e instrutivos, porque ele diz sobre aquele óleo, Salmo de Salomão, enfim, também. A Igreja recomendou use nos tempos antigos para edificar leituras, não apenas em casas, mas também em templos, e por esse motivo são chamadas de eclesiásticos, livros eclesiásticos. A Igreja os contém no mesmo código bíblico, junto com os livros canônicos.
Do ponto de vista catequético, a igreja os considera secundários, tendo-os como um acréscimo aos livros canônicos, e alguns deles não são. Alguns deles são tão próximos, devido à sua importância, à inspiração divina, que, por exemplo, na regra apostólica 85, 3 livros de Macabeus e o livro de Jesus, filho de Sirac, Sirac, ou Zirac, como também chama, são mencionados ao lado dos livros canônicos, e de todos eles juntos, eles são considerados venerados e santos, embora isso fale apenas do respeito que a igreja antiga tinha por eles. Então, dos pais da teologia ortodoxa da tendência russa. Né? Um pouquinho, para pegar uma linha para continuar. Olá, pessoal. Então, terminado um pouco isso, nós entramos no livro do Gênesis, já para analisar a teologia do Gênesis, que é um dos conteúdos que vamos estudar, certo? E é muito bom analisarmos esses conteúdos. A priori, eu vou deixar gravado apenas essa parte. A quem quiser fazer alguma menção, correção, questionamento, alguma coisa, por gentileza, possamos, então, discutir ou debater esse assunto que foi colocado aqui. Claro que muitas coisas não estão inclusas nesse estudo, que já está dando uma introdução, está muita coisa mesmo, e eu espero ter agradado a muitos de vocês com nossas apresentações, e eu acredito que essa formação vai ser importante ou será importante para a formação dos nossos futuros padres ou presbíteros da Igreja Ortodoxa Autônoma Greco-Brasileira, que a partir de então tem essa preocupação em ajudar na formação de todos vocês. Portanto, hoje se encerra, tá? Devido ao horário que nós estamos, se encerra, para podermos entrar no outro tema, que é o livro de Gênesis Cosmos. Tem que a Bíblia ortodoxa usa muito esse tema aqui. Vamos nos apegar a muitas outras coisas que são colocadas. Se percebe que existem algumas expressões em grego, certo? E a partir daqui já começa propriamente dita as discussões das Sagradas Escrituras e as análises que precisamos fazer em torno das Sagradas Escrituras. Um abraço a todos vocês, fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.